Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Andréa Lima. Eu sou professora de História da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Nesta aula, vamos passear pela Grécia e Roma antigas, sua formação, transformações políticas, sociais e culturais. Vamos conhecer o berço da democracia e estabelecer uma comparação com a nossa sociedade. Também descobriremos juntos que todo esse legado cultural deixado por eles para nós ainda está aqui. Você vai perceber que essa cultura está ao nosso redor, seja na língua, nas leis, na forma de governar, em nomes de produtos, na moda, na arquitetura e etc. Como afirmou Lavoisier, o pai da química moderna, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aplicando essa frase na história, tudo o que nós temos hoje, em termos de cultura, tecnologia e na própria maneira de conviver uns com os outros, é resultado do acúmulo de conhecimentos e culturas passadas. Ou seja, copiamos do passado as coisas e experiências que deram certo. Por isso estudamos o passado, para viver melhor o presente e modificar o futuro. Cultura é tudo aquilo que o homem produz para viver melhor. Veja alguns exemplos da influência greco-romana nos dias de hoje em nossa cultura. Você já deve ter se deparado nos mercados e drogarias com o sabonete Febo. Pois bem, Febo era o deus grego do sol. Foi escolhido para simbolizar o nascimento de uma nova era da perfumaria brasileira. E quem não se lembra do catálogo Hermes? Hermes era o deus grego do comércio, da palavra e da eloquência, e apesar de vários atributos, acredita-se que tenha sido uma espécie de mensageiro de Zeus. Ao contrário do que a maioria das pessoas imaginam, a camisinha é uma invenção bastante antiga. Em 1300 a.C., os egípcios utilizavam um envoltório sobre o pênis feito de linho, pele e materiais vegetais. No século II a.C., os romanos começaram a utilizar esses envoltórios produzidos a partir de intestino de cordeiro e bexigas de cabra para se protegerem de doenças sexualmente transmissíveis. Percebeu que estamos copiando e modificando as experiências positivas do passado? O preservativo, também conhecido como camisinha ou camisa de Vênus, é uma referência a Vênus, deusa romana do amor, do sexo e da beleza, ou Afrodite para os gregos. Você já deve ter ouvido essa frase do romano Ovídios: a grama do vizinho é sempre mais verde. A frase de Flautos, eu falo bastante, assobiar e chupacana. E Cícero tinha toda a razão quando falou: a fome é o melhor tempero. São frases antigas que ainda são faladas por nós. Eu poderia ficar por horas enumerando as contribuições dos gregos e romanos em nossa sociedade. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre o mundo grego. Quando pensamos no Brasil, o que nos une? Você poderia dizer que moramos no mesmo território, falamos a mesma língua, ok. Mas você sabia que os gregos não moravam num território unido geograficamente? O que unia esse povo então? Eles moravam numa região chamada de Hélade. Essa região era composta por várias ilhas e cidades litorâneas, muitas vezes distantes umas das outras. Por morar na Hélade, eles se identificavam como helenos. O nome grego foi dado posteriormente pelos romanos. Vejamos algumas características que uniam os gregos. Falavam a mesma língua, adoravam os mesmos deuses, tinham os mesmos costumes, acreditavam que descendiam de povos em comum, como jônios, aqueus, eólios e dórios.
Os gregos viviam em cidades independentes umas das outras. Essas cidades-estado eram chamadas de polis, que é o plural de polis. A democracia, demo, povo, cracia, governo, surgiu na Grécia Antiga. A vida política da polis era decidida por um pequeno grupo de pessoas. Só poderia participar politicamente quem era considerado cidadão. Na Grécia, para ser considerado cidadão, era preciso ser natural do lugar, ser maior de idade e ser homem. Vamos enumerar a galera que ficou excluída desse processo? Mulheres, estrangeiros e escravos. As decisões tomadas por uma minoria deveriam ser obedecidas pela maioria. E no Brasil, como funciona esse processo? Quem é considerado cidadão no Brasil? Segundo o artigo 12 da Constituição Federal de 1988, são considerados cidadãos os nascidos em território nacional, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam trabalhando para o seu país de origem, filhos de brasileiros nascidos no exterior, os estrangeiros que morem há mais de 15 anos ininterruptos ou aos naturalizados, como portugueses e outros que, na forma da lei, solicitem a cidadania brasileira. Na prática, aquele brasileiro maior de 18 anos pode votar e ser votado. Os brasileiros que tenham a idade de 16 anos, caso queiram, podem fazer uso desse direito também. Vale ressaltar que, embora no Brasil muitas pessoas sejam consideradas cidadãs, na prática isso não funciona bem assim. Mas é um assunto para outra aula. Agora veja se você conhece essa pessoa. Se você respondeu Zeus, acertou. Hoje em dia é muito comum assistirmos a filmes e desenhos que trazem elementos da religião grega. De acordo com a mitologia grega, os deuses moravam no Monte Olimpo e Zeus, o Senhor dos céus e Deus Supremo, os governava. O relacionamento entre os gregos e seus deuses nem de longe se parece com as nossas crenças atuais. Os gregos acreditavam em deuses que se pareciam fisicamente e emocionalmente com os humanos. Significa dizer que eles sentiam amor, ódio, inveja e até mesmo desciam da sua morada para se relacionar e gerar filhos em humanos. Só dizer que somos influenciados pelos gregos não vale. É preciso mostrar. Acompanhe comigo uma lista de algumas coisas que foram criadas na Grécia Antiga e estão presentes entre nós. Jogos Olímpicos, filosofia, democracia, base da geometria, primeiras práticas de medicina, são tantas coisas. Espero que depois dessa pequena aula você consiga olhar ao seu redor de uma maneira diferente, questionando-se sobre a origem das coisas e o porquê delas. Um grande abraço e até a próxima aula.